Bom dia, meu nome é Eduardo Guerreiro Brito Losso, sou professor de Teoria Literária do Departamento de Ciência da Literatura da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da UFRJ e sou bolsista de produtividade do CNPq. A minha iniciação, eu tive bolsa de iniciação científica no meu tempo de graduando, foi em torno de 98 e 99, e ela foi sobre a peça teatral de Sófocles chamada Antígona. Eu fiz um trabalho com a professora Carlinda Fragali Nunes, que é uma especialista em teatro grego e atualizações do teatro grego, da mitologia grega no teatro moderno, e a gente fez um trabalho de relação entre essa matriz grega e, digamos, antígonas latino-americanas, né? Então a gente trabalhou, por exemplo, a peça do Jorge Andrade, Pedreira das Almas, e outras de outros países da América Latina. Essa experiência que eu tive foi a primeira, né? Geralmente é isso que acontece, a iniciação científica, ela é a primeira experiência que um aspirante a professor e a pesquisador tem de produzir um trabalho formalizado, um trabalho específico, né, e direcionado com a ajuda de um professor mais experiente, com a orientação desse professor. E toda a paixão que a gente tem pelo saber, pela reflexão, pela crítica, ela se torna condensada e direcionada num estudo que vai ter um resultado prático e produtivo, né? Então esse é o início de tudo, né? Seja para um professor de ensino médio, né? Seja para um professor universitário futuro, seja para pessoas que estão interessadas em ser escritores, que estão interessadas em trabalhar em editoras, né? Ou em divulgação cultural, literária em geral. Então essa é uma experiência absolutamente essencial. E o nosso governo, ele anunciou no meio de uma pandemia, né, uma experiência inédita no nosso mundo global. Ele anunciou a retirada de todas as bolsas de iniciação científica nas ciências humanas, nas humanidades. Então nós, dos estudos literários, estamos juntos com o pessoal de sociologia, de história, de psicologia, né, de várias áreas. E eu queria salientar aqui que isso, para início de conversa, isso fere algo que foi conquistado já há muito tempo, né? Com muita dificuldade. Isso fere a autonomia universitária, né? Algo que começou no início do século XIX, e foi um gesto do Humboldt, né? Na Universidade de Berlim, na Alemanha, que foi essencial para colocar em questão como que os professores eles devem ter autonomia para gerir os seus próprios departamentos e utilizar a sua verba, o custeio, do modo como for
adequado para seu desenvolvimento científico e só os pesquisadores sabem o que é melhor para fazer com esse desenvolvimento. Ao contrário disso, esse governo ele quer impor de cima, né, diretrizes do desenvolvimento econômico e tecnológico do país, da maneira como ele pensa que isso deve ser feito, e que não é só discutível, na verdade não é sequer produtivo, né? Porque hoje em dia todas as ciências elas têm uma dinâmica interdisciplinar, seja entre as ciências humanas entre si, como a relação das ciências humanas com as ciências empíricas também, né? Então, todo mundo que é da área das ciências duras, né, sabe que tem necessidade do diálogo com as ciências humanas. Então, quando você retira verba para as ciências humanas, você não vai desenvolver determinadas coisas dentro da própria área, né, das ciências diversas, né? Então, na verdade, essa nem é uma discussão, né? Todo mundo, no fundo, já sabe disso. A questão é que o governo ele produz uma espécie de tortura permanente, né? Mesmo nesse momento, que é o momento em que nós estamos vivendo, começando a viver o pico dos casos de infectados e de mortos em nosso país. Mesmo nesse momento, você produz, você vai retirando de um lugar e retirando de outro e produz uma espécie de tortura civil, né? Uma tortura da liberdade, da reflexão, do pensamento, né? Da elaboração da subjetividade. É uma tortura contínua, né? Que quer sufocar, né, todos os sujeitos, todo mundo que está interessado nesse lugar de crítica, de pensamento, de subjetividade. E, nesse caso, o governo pode até voltar atrás, como já voltou, né, em outras decisões mórbidas como essa, mas não importa, porque a reação, ela primeiro que também ela é inevitável de nossa parte, porque tá nos atingindo, né, tá nos ferindo diretamente, mas ela precisa ser feita com uma consciência de que isso é um processo, né, de sufocamento de nossa existência, né? Assim como o Covid, né, a doença, a infecção, ela é uma doença respiratória que sufoca, né, os casos mais graves, né? Esse governo ele é um vírus civil, um vírus político, entendeu? Que entrou dentro do nosso sistema, dentro do nosso governo, dentro das nossas instituições e está sufocando as instituições. Então, o que eu peço a todos é que a gente faça um trabalho permanente e constante de cura, né? De cura institucional desse estado de coisas, tá? Então, muito obrigado.